E sabe o porquê disso? O Senhor disse: o maior de todos os principados, que ainda resiste e ainda não se curvou, e quando ele se curvar, todos os outros se curvarão e cairão e deixarão de governar o Brasil, é o principado do outro. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bem-vindo a mais uma visão profética. Quero compartilhar contigo algumas visões, algumas direções do Espírito Santo, né? Para todos nós, coisas que estão acontecendo. Estava orando e pedindo ao Senhor, né? Muito pela nossa nação, muito pelo Brasil, né? Que está enfrentando momentos assim terríveis. E uma coisa que o Senhor me mostrou, amado, muito assustadora. Aquilo que a gente tem anunciado já há algum tempo, né? Que aconteceria, já está acontecendo, né? Nós estamos debaixo de uma grande guerra de principados e potestades, espíritos malignos, demônios territoriais. O Brasil está já vivenciando um tempo extremamente tenso, né? E a visão que o Senhor me deu, amado, foi muito semelhante à visão do profeta Elias, né? O momento em que Elias, ele foi desafiado, ele foi confrontado por Jezabel, por Acabe, né? E pelos profetas de Baal. Baal figura uma entidade que naquela época era extremamente adorada pelo povo, né? Pelo povo que vivia naquela época, inclusive e lamentavelmente até mesmo pelo povo dito povo de Deus, que havia aí se desbandado, né? Havia perdido aí a sua fé no Deus soberano de Israel. E o Senhor me mostrou, amados, de norte a sul e de leste a oeste, as pessoas, e dentre as pessoas eu vi assim multidões, uma visão de multidões, e no meio dessas multidões, pessoas vestidas de uma forma diferente, pessoas vestidas de uma forma bastante primitiva, né? Primitiva, ainda com aqueles panos todos. E é muito interessante que nessa visão espiritual, né, eu via as cidades, grandes e pequenas, amados. Na verdade, eu via o Brasil como um todo e multidões andando de um lado para o outro, andando para lá e para cá, sem direção definida, né? Cada um ali talvez indo para o seu caminho. Enfim, o Senhor abriu os meus olhos e me mostrou. E no meio dessa multidão haviam muitos homens e mulheres vestidos dessa forma. E a pergunta, claro, quem são essas pessoas? E o Espírito Santo diz para mim, essas pessoas são sacerdotes, né? São sacerdotes que estão espalhados nos 4 cantos da nação brasileira. São homens e mulheres que são usados por entidades espirituais malignas, que são representantes dessas entidades malignas e que, ao longo dos séculos, dominam a nação brasileira. Então, de geração em geração, né, essas pessoas elas já fazem parte de gerações que vêm trazendo. Ao contrário, amado, o Senhor diz para mim que, né, muitas pessoas acham que essas maldições, esses espíritos malignos, eles foram trazidos, importados, principalmente da África para o Brasil. E o Senhor diz para mim, não, eles já estavam aqui, desde o início, desde a fundação do mundo. E essas entidades, elas controlam o ir e vir das pessoas, elas controlam o levantar e o assentar, elas abrem e fecham, né, caminhos,
E neste momento o Espírito Santo disse para mim assim, para que eu fosse com ele, e nós somos um pouco mais alto, e desse ponto eu pude ver, amado, um trono que estava flutuando sobre a nação brasileira, né? E assentado neste trono, eu vi um ser diabólico com várias cabeças, eu não consegui, confesso que eu não consegui contar, porque elas ficavam se movimentando o tempo inteiro, mas eram uma fortaleza, um principado assim muito assustador, porque ele tinha muitas garras, ele tinha muitas faces, muitas cabeças, um pouco semelhante a um dragão, um negócio bastante assustador. E essas cabeças, amados, elas rugiam, elas liberavam, umas liberavam fogo, outras liberavam ventos, outras liberavam palavras, enfim, né? E nas diversas regiões do Brasil. E o Espírito Santo disse para mim, esse principado é o principado territorial. É ele quem governa nas regiões espirituais, ou acredita que governa, né? Porque nós sabemos que acima de tudo isso existe um Deus. E essas fortalezas só governam enquanto Deus permitir. E aí o Espírito Santo foi mostrando para mim, amados, né? Vozes que são direcionadas para a política, e o Senhor disse para mim assim, que dificilmente nós veremos uma mudança na política no sentido da corrupção, porque isso está enraizado. Isso foi gerado desde o ventre da nação brasileira. A corrupção. Uma outra coisa que o Senhor mostrou para mim também, a sensualidade, a promiscuidade, a lascívia. Esses espíritos malignos lançavam muito, né, palavras, enfim, ações, levando as pessoas a viverem oprimidas por esses espíritos malignos. E o Senhor diz, tudo isso será muito difícil de ser quebrado, de ser desfeito. Mas espera aí, eu vou chegar, eu vou te mostrar o que é que o Senhor disse que nós precisamos fazer para quebrar isso, né? O Senhor me mostrou também o espírito de miséria, né? E o Espírito Santo disse assim, que foi lançado sobre a nação brasileira uma maldição, e que faz o Brasil funcionar como uma balança. Então, nunca as finanças brasileiras estarão equilibradas. Quando o Sul começa a prosperar além daquilo que lhe foi permitido, vêm as tempestades, vêm as chuvas, vem o frio, vem o calor, vem a seca, e o Sul volta a um equilíbrio. Ele tem prosperidade, sim, mas não o suficiente para mudar a história total da nação. Enquanto isso, o Nordeste e o Norte do Brasil, quando ele começa a prosperar, vem também as setas, os dardos, muitas enfermidades e muitos conflitos que geram desunião. E a falta de unidade gerada no meio deste povo faz com que a balança desça. Toda vez que eles começam a se unir, começam a entender que eles têm força para mudar a história, o inimigo age e eles voltam para aquela situação de dependência, para aquela situação até mesmo de escravidão. O centro do Brasil funciona como um pêndulo mediador, nem para lá e nem para cá. E o Senhor me mostrou dessas cabeças desse principado que gera uma dormência, uma sonolência. Olha que interessante, amados. E ele disse, as pessoas que moram
nestas regiões, São Paulo, Minas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, enfim, elas estão tão acomodadas, porque para elas a vida é melhor. E por isso elas se acomodaram. Então elas não pendem nem para um lado, nem para o outro. Às vezes, por conta das situações, o próprio principado age, fazendo eles como contrapeso, para que nunca haja uma mudança real e nenhum lado possa se levantar para lutar e se unir com o outro e vencer. E assim nós temos seguido a nossa história. O Senhor me mostrou então, amados, a necessidade de uma aliança, E não é uma aliança só entre o povo de Deus. É uma aliança que vai além das fronteiras. O Brasil precisa hoje de oração que venha dos 4 cantos da terra. Dos 4 cantos da terra. Nós precisamos levantar um grande clamor e espalhar aos 4 cantos da terra a necessidade de que todas as nações e o povo de Deus que está em cada canto deste mundo se levantem as suas mãos para interceder por nós. E sabe o porquê disso? O Senhor disse: o maior de todos os principados que ainda resiste e ainda não se curvou, e quando ele se curvar, todos os outros se curvarão e cairão e deixarão de governar o Brasil, é o principado do orgulho. Quando nós quebramos a fortaleza do orgulho e reconhecemos que precisamos de ajuda, precisamos de intercessão. Nós temos falado muito em sermos um celeiro para as nações, mas neste momento o celeiro está vazio, ele precisa ser abastecido. E ele precisa da intercessão, que é a semente que vai abastecer, que vai alimentar, que vai fortalecer a nossa nação, para que ela possa romper verdadeiramente e se tornar uma referência para o mundo. Amém? Pensa nisso. E nós vamos vencer. Eu tenho certeza disso, amado. Eu tenho certeza disso. Vamos ver o nosso país liberto de toda a maldade. Mas é preciso que a gente coloque o pé no chão, que a gente quebre essa fortaleza do orgulho e que a gente realmente deixe Deus trabalhar de fato e de verdade. Amém? Aleluia! Deus está no controle. Se você puder, passe esse vídeo para diante. Vai ser de muita valia, eu tenho certeza disso. Você que está em outros países, eu peço para você, mobilize na sua igreja, mobilize no seu grupo de oração, na sua célula, um tempo de oração pela nação brasileira. Nós precisamos da intercessão de vocês. Amém? Deus abençoe e até um próximo encontro. Tchau.